Nunca fui uma pessoa de rotinas. Nunca me contentei com o facto de permanecer demasiado tempo no mesmo lugar, a efetuar sempre as mesmas tarefas e atividades. Muitas vezes questiono-me se isso não será algo negativo, porque na minha mente há sempre algo que desejo mudar. Porque sim, a mudança não é algo que me assusta propriamente. Gosto de desafios, gosto de conhecer novas pessoas e de sair da minha zona de conforto. E acho que a isso podemos associar exatamente as viagens e a descoberta de novos horizontes que não os habituais. E foi isso que pude experienciar durante estes últimos 2 dias, que apesar de curtos no calendário, foram longos na memória e no coração, pelos diversos locais que pude conhecer e pela cultura e costumes com os quais me deparei. Então, neste último fim de semana, eu e os meus pais fomos a Granada, em Espanha, para visitar a minha irmã, que está a fazer Erasmus lá. Decidimos ir fazer uma visita e também conhecer aquela cidade, porque na verdade nós nunca tínhamos ido lá. E eu não sou uma pessoa que viajo muito, infelizmente não, e é uma coisa que eu gosto mesmo de fazer. Eu adoro conhecer novos sítios, ver outros monumentos, ver outras paisagens. Acho que é bom às vezes nos libertarmos um bocadinho das preocupações diárias, dos trabalhos, das relações pessoais do dia-a-dia, que às vezes nos acabam por causar stress. Acho que já não é novidade para ninguém que os primeiros dias de viagem são sempre os mais exaustivos, os mais cansativos, em que só se apanha aviões e se chega ao destino, tipo às 10 da noite. E foi realmente o que aconteceu. Nós apanhámos um voo do Porto para Lisboa, em primeiro lugar. Foi o primeiro voo, vimos o aeroporto, ainda tivemos a ver algumas lojas no aeroporto, mas a verdade é que eu já não viajava de avião há imenso tempo, desde os meus 12, 13 anos. Por isso, sim, sempre permaneci muito por Portugal e por isso é que acho que ver outros lugares e ver outros países e outras culturas me dá tanto gosto. Depois desse primeiro voo apanhámos um outro voo, ou seja, de Lisboa para Málaga, que é uma cidade mais perto de Granada, que é no sul de Espanha também. Tudo isso faz parte de Andalúcia, que é uma região no sul de Espanha, para quem não sabe. Só para dar assim mais um contexto. Depois disso nós tivemos também que alugar um carro para podermos ir de Málaga até Granada, que a viagem é cerca de 1h30, ou seja, foi um dia mesmo cansativo. Mate! Deixa eu focar. Finalmente chegamos! Estamos em Espanha. E o que é que se passa? Os nossos pais estão agora a alugar um carro, porque nós vamos precisar de carro durante estes 3 dias. E pronto. E estamos aqui no aeroporto porque também tem aqui um espaço que é para aluguer de carros. E é isso. Pronto, no segundo dia de viagem, que eu posso considerar que é realmente o primeiro dia, porque foi o dia em que começámos a conhecer exatamente a cidade. Nesse tal segundo dia, nós inicialmente, logo no início da manhã, fomos ver uma loja em segunda mão. Mas quando eu digo loja, não me refiro a uma lojinha. Tinha mesmo muitos artigos e a preços mesmo super acessíveis. E eu sinto que por acaso é algo que falta em Portugal. Para vocês terem uma noção, as coisas estavam todas a 3€. E eu ainda cheguei a comprar 3 saias, que depois eu também vos vou mostrar num haul a seguir, porque eu acho que era interessante eu vos mostrar as coisas que eu comprei durante a viagem, que apesar de não terem sido muitas, acho que foram muito bonitas e têm tudo a ver com a experiência, por isso. Mas sim, apesar do tempo não estar melhor, logo de manhã, ainda estava céu limpo, digamos assim. Ainda deu para ver algumas ruas e fomos logo almoçar a um sítio de tapas que para mim foi o melhor lugar onde nós comemos na viagem. E porquê? O que é que provavelmente vocês não sabem sobre Granada? É que lá, nos restaurantes, vocês pedem uma bebida e com a bebida, que custa 2,5€, 3€ no máximo, vem uma tapa ou à vossa escolha ou aleatória, como eles quiserem. Ou seja, vocês apenas pagam a bebida e têm direito à comida. Vocês vão a um restaurante e saem de lá super saciados e cheios. Mas depois disso sim, começou a chover. Mas quando eu digo chover, não é uma chuvinha, é chover a potes, mas mesmo.
E mesmo assim nós andámos o dia todo e continuámos a ver ruas que de facto são mesmo bonitas, mesmo a chover, por isso nós vimos tudo, mesmo com aquele temporal. E chegámos a comprar 2 guarda-chuvas. Fomos ver uma igreja, que é uma igreja do estilo barroco, que era muito rococó lá dentro, mas tinha muita decoração e nós vimos uma visita guiada, que ainda foi 4€ por pessoa, nós pagámos ao todo 20 e tal euros, porque somos 5. Mas eu acho que era uma visita muito informativa, que falava mesmo sobre todas as estruturas da igreja, sobre todas as salas que existiam. Depois, uma das coisas que eu e a minha família também gostávamos muito de experimentar é sempre as coisas típicas do local, porque eu acho que não faz sentido ir a um sítio e não conhecer as tradições dali, não é? Então também fomos na parte da tarde, depois de sairmos da igreja, que ainda foram umas belas 2 horas, fomos provar churros com chocolate. Eu estava à espera que viessem churros assim daqueles finos que nós compramos nas festas até, mas não, vieram farturas. Mas pronto, eu também achei um conceito engraçado. Também existem cafés que o fazem, eu acho, mas lá em Granada há muitos cafés que são realmente churrarias. E por fim, também fomos jantar, outra vez, fora, a um outro restaurante que também tinha o mesmo conceito que o anterior que nós tínhamos ido ao almoço. Só que desta vez as tapas que eram oferecidas já não eram escolhidas aleatoriamente pelos empregados, mas sim por nós. Existia mesmo uma emenda, mas também era ao pedir a bebida que vinha a tapa acompanhada, o que fazia com que os preços fossem muito acessíveis nos restaurantes. Eu gostava que essa ideia também fosse adotada em Portugal. Eu acho que ia ter muita adesão. Apesar de estar a chover torrencialmente, nós fizemos todas estas coisas. Mas a parte da noite, eu e a minha irmã fomos sair um bocadinho à noite por lá, conhecer um bocadinho os bares. E eu acho que as pessoas lá, todas as pessoas em Granada, eram realmente muito simpáticas. Isso fez com que nós nos sentíssemos muito acolhidos, com que nos sentíssemos em casa ali. Não existia uma pessoa que não fosse atenciosa. E à noite isso também se reparou, as pessoas também interagiam muito connosco e não há tanto aquilo que há mais cá em Portugal, que é as pessoas têm vergonha de se dirigir a outras. Quanto às dormidas, eu e o meu irmão ficámos a dormir na casa da minha irmã, porque também havia espaço lá para nós, mas os meus pais obviamente não tinham espaço para eles, portanto eles ficaram durante essas 3 noites a dormir num hotel. E neste dia nós fomos dormir lá, porque os meus pais ficaram com o género de uma suíte. Aquilo tinha um quarto, mas também tinha um sofá, e aquele sofá também dava para abrir e fazer um sofá-cama. Por isso, no dia seguinte também tomámos lá o pequeno almoço. Eu adoro tomar pequenos almoços em hotéis. Eu disse mesmo aos meus pais, eu quero viajar, mas quero dormir num hotel para tomar o pequeno almoço. E foi o que aconteceu neste dia. Neste terceiro dia, sim, o dia estava muito melhor, mas nem comparação. Estava imenso sol e muito calor. Eu acho que estavam cerca de 20 e tal graus, 30. Até em alguns momentos insuportável. Mas neste dia deu para ver muita coisa e também estava a ver uma feirinha de artesanato. Tinha muita cerâmica. Granada, para quem não sabe, quer dizer romã em espanhol. E tinha várias cerâmicas na forma de romãs. Mas agora sim, falando de coisas que mais me impressionaram, havia muito mercados com muita influência marroquina. No sul de Espanha eu penso que deve ter alguma influência, porque como está muito perto de Marrocos e do norte de África, algumas coisas, alguns padrões chegam lá. Havia muitas especiarias, muitos tecidos, os mosaicos, tínhamos esquecido disso, e os azulejos também são uma das influências. Como isso, muitas outras coisas. Também havia tapetes, fronhas de almofadas, imensas, com padrões. Depois, uma das coisas mais importantes, se não a mais importante, que nós tínhamos para ver era a Alhambra, que para quem não sabe é um monumento onde está inserido o palácio. É um grande edifício que tem muita influência lá em Granada. E nós também tivemos que ir visitar. No caminho nós também vimos muito mais das ruas e também fomos a uma loja de aromas e perfumes naturais.
que eu também gostei muito. Chegando à Alhambra, nós vimos inicialmente um museu com quadros, com muita arte, modernista, mas também de tempos mais anteriores, mas lá não se podia filmar nem tirar fotos, por isso não tenho nenhum registro. Depois subimos mais um bocadinho para ver o Mirador de San Nicolás, que era um ponto alto para nós conseguirmos ver melhor a vista da Alhambra e outros monumentos também por ali. Depois disso também fomos ver lá nesse miradouro uma igreja, e é que ainda neste momento ainda está em construção, ainda estão a pintar lá dentro. Só que abriram agora durante este período da guerra da Rússia com a Ucrânia, porque aquela igreja é sobre San Nicolás, que é o padroeiro da Rússia, que também está lá na igreja junto com o padroeiro da Ucrânia. E abriram também agora para as pessoas irem lá para rezar pela paz na Ucrânia. Apesar de ser mais moderna do que aquelas que nós vimos antes, também era muito bonita, não deixava de ter muito interesse. E depois nós fomos almoçar, mas eram 5 da tarde. Nós ainda não tínhamos almoçado nesse dia porque nós tínhamos tomado pequeno almoço no hotel e tínhamos comido bastante. Mas ao almoço fomos a um sítio numa pracinha em que os preços aí já não eram tão acessíveis porque já não vinham tapas acompanhado com a bebida. Aí sim já tínhamos que pedir pratos individuais para realmente ficarmos saciados. No último dia, no dia de regresso, começámos amanhã por ir para Málaga para podermos apanhar o outro voo para regressarmos a Portugal, mas como fomos ainda cedo, ainda conseguimos ver um bocadinho de Málaga. Granada não tem praia, mas Málaga sim, e nós fomos ver um bocado da praia de lá e não vimos muito mais que isso, na verdade, porque depois sim tivemos que ir apanhar o voo, mas nós fomos de Málaga para Santiago de Compostela e depois em Santiago de Compostela nós não tínhamos muito bem rumo. Fomos um bocado sem algum plano pensado, sem ideia de como iríamos chegar, mas depois conseguimos apanhar um autocarro para Vigo, ou seja, para o norte de Espanha, e depois sim conseguimos arranjar alguém que nos trouxesse depois de regresso a casa. E apesar de ter sido pouco tempo de viagem, porque foram 3 dias, deu para ver muita coisa, para conhecer outros lugares e outras culturas diferentes. Eu também gostava de compartilhar com vocês a minha experiência. Acho que foi algo muito especial, que eu não poderia deixar apenas para mim e para a minha família e na minha memória. Acho que tenho aqui alguns dos motivos que talvez vos possa incentivar a visitar Granada, porque eu acho que é uma cidade muito especial em Espanha. E eu espero mesmo que vocês tenham gostado. Eu sei que eu andei um bocadinho ausente por aqui, mas eu espero que a partir de agora isso não aconteça. Vou tentar que assim seja e é isso. Um grande beijinho, deixem um like se vocês gostarem e subscrevam também para me ajudar. Tchau!